O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele momento, Jesus exultou no Espírito Santo e disse: Eu te louvo, Pai Senhor do céu e da terra, porque escondeste essas coisas aos sábios e inteligentes e as revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue pelo meu Pai. Ninguém conhece quem é o Filho, a não ser o Pai. E ninguém conhece quem é o Pai, a não ser o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Jesus voltou-se para os discípulos e disse-lhes em particular: Felizes os olhos que veem o que vós vedes, pois eu vos digo que muitos profetas e reis quiseram ver o que estáis vendo e não puderam ver. Quiseram ouvir o que estáis ouvindo e não puderam ouvir. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Jesus exultou de alegria no Espírito Santo. Caríssimos irmãos e irmãs, é sempre uma grande alegria para o nosso coração, para a nossa vida, quando nós participamos da Santa Missa. E nós entramos no tempo do Advento, que é este tempo maravilhoso, onde o nosso coração, aos poucos, é convidado pela Igreja, pela Palavra de Deus, a se voltar cada vez mais para Jesus. E a Palavra de Deus, ela sempre nos instrui. Nós sabemos bem, como católicos, que Jesus veio ao mundo por algumas razões importantes. A primeira delas, Jesus veio ao mundo para nos salvar. São João, no capítulo 3, vai nos dizer: Deus enviou seu Filho ao mundo para que o mundo pudesse ser salvo por ele. Depois, Jesus veio também para nos mostrar e nos revelar a face do Pai. Ou seja, ele mesmo vai dizer em João: quem me viu, viu o Pai. Porque até então os profetas anunciavam a chegada do Messias, anunciavam as promessas de Deus, mas ainda não se sabia quem era o Pai na sua plenitude. E Jesus, quando vem, ele revela ao Pai quando toca no leproso, quando cura no dia de sábado, quando ressuscita Lázaro, quando se compadece da multidão faminta sem pão. E depois, Jesus veio para também nos ensinar como nós devemos viver para agradar o Pai. E hoje ele nos ensina que um dos caminhos que agradam muito, muito o coração de Deus é o louvor. No Evangelho segundo São Lucas, no capítulo 10, Jesus exulta de alegria no Espírito Santo porque os discípulos acabaram de chegar para testemunhar as maravilhas que o Senhor havia realizado. E então Jesus, repleto do Espírito Santo, ele exulta e diz: eu te louvo, ó Pai. E Jesus revela neste louvor uma coisa muito importante, porque ele vai dizer: o Pai revela os seus mistérios aos humildes e pequenos e não aos sábios e entendidos. E Jesus é o primeiro humilde, ele é o primeiro pequeno, porque ele sendo todo-poderoso, ele sendo um com o Pai no Espírito Santo, ele é capaz de sentar com os pecadores para comer com eles e tirá-los do pecado. Ele é capaz de se submeter a João Batista no Rio Jordão e se deixar batizar, quando na verdade ele não precisava do batismo, porque ela era todo puro, pleno Deus, pleno homem. E Jesus então nos ensina isto, como é importante o louvor na nossa vida. E três momentos importantes deste louvor na vida de Jesus. Hoje, no Evangelho, quando ele exulta de alegria, o louvor de Jesus que é consumado no madeiro da cruz,
porque quando Jesus, ele ali na cruz, todo desfigurado, ele vai dizer: em tuas mãos, ó Pai, entrego o meu espírito. Ali Jesus está dando ao Pai o perfeito e o mais agradável louvor que o Pai poderia receber através da sua entrega total na cruz. E este louvor, ele transborda quando Jesus vence a morte e ressuscita ao terceiro dia. Mas este louvor, ele se perpetua na memória contínua no mistério da Santa Missa. Por isso que quando você vem à Santa Missa, quando você participa da Santa Missa, você está entrando com Jesus neste mistério do louvor. É um louvor que é cheio de entrega, porque na Santa Missa nos ensina o Catecismo da Igreja Católica que nós entramos com Cristo no seu mistério pascal, no seu sacrifício, mas também na sua doação de vida e no mistério da sua ressurreição. E aí nós compreendemos que quando eu entendo que Jesus louva ao Pai neste momento do Evangelho de hoje, que Jesus plenifica este louvor quando ele dá a sua vida na cruz e ressuscita, e Jesus perpetua o memorial da sua paixão, morte e ressurreição, dando ao Pai este perene louvor no mistério da Santa Missa, o que acontece no meu coração? O Espírito Santo faz com que eu também, no meu cotidiano, possa viver o louvor e a gratidão. E como é importante o louvor? Os salvistas, nós salvistas, temos o carisma do louvor de Deus. Porque nós vivemos num mundo depressivo, nós vivemos numa sociedade triste, nós vivemos num tempo onde as pessoas estão perdendo a beleza da vida e o sentido de viver. Quando na verdade Jesus nos criou e Deus nos criou, vai dizer também o Catecismo da Igreja Católica, Deus nos fez para o louvor da sua glória. E aí surge ao nosso coração uma pergunta importante: como eu tenho vivido este louvor, esta gratidão, no meu cotidiano, na minha família, no meu relacionamento com as pessoas, no meu trabalho? Porque como nós estamos neste tempo da reclamação, do descontentamento, um tempo de tristeza, nós corremos o risco de entrarmos numa reclamação também que vai se tornando um vício. Porque o vício, muito mais do que só aquele vício que nós denominamos droga, jogos e outros, bebidas, a murmuração, ela pode se tornar um vício na nossa vida. E quando eu murmuro, o que acontece? Eu perco as minhas energias, é como se eu estivesse numa esteira ergométrica, eu estou suando, estou ali, mas não saio do lugar. E o louvor faz o contrário, o louvor faz com que eu caminhe para frente e a minha vida se torne mais leve, se torne mais serena. Por quê? Porque quando eu louvo, o que acontece? Eu tiro o olhar de mim, eu tiro o olhar do problema que eu estou passando e eu olho para aquele que me criou. Eu olho para aquele que deu a vida por mim. E quando eu olho para aquele que deu a vida por mim, como Jesus fez hoje, ele exulta no Espírito Santo e diz: eu te louvo, ó Pai. Com certeza Jesus olhou para o céu, abriu os braços como um bom judeu e disse com todo o seu ser: eu te louvo, ó Pai. E assim nós devemos aprender com Jesus. Quando você estiver passando por aquele momento difícil, que a vontade é de desistir, a vontade parece que é de não mais conseguir forças, você para, olha para o céu e diz: eu te louvo, ó Pai. Quando você fizer isto, o próprio Espírito Santo vai vir sobre você. Porque quando eu louvo, eu atraio sobre mim o batismo no Espírito Santo. Nossa Senhora viveu isto quando visitou a sua parenta Isabel. Vai dizer que quando ela visitou Isabel e cantou o Magnificat, a minha alma engrandece o Senhor, a criança estremeceu no ventre de Isabel. Ou seja, aquele que glorifica a Deus,
ele atrai sobre si a força do Espírito Santo. E o que acontece? O Espírito Santo, que faz com que o mistério de Jesus seja atualizado em cada Eucaristia, ele vai nos santificando. E aí o que acontece? Eu começo a olhar a minha vida numa outra ótica. Eu, ao invés de olhar aquele problema como se fosse maior do que tudo, eu começo a olhar para Deus e perceber que Deus é muito maior do que aquele problema. Vamos então, irmãos, pedir esta graça neste advento, ao nos prepararmos para este menino Deus que virá na humildade da manjedoura, nós possamos também agradecer. E eu agradeço e louvo não pela situação que eu estou passando, porque às vezes a situação é muito complicada, mas eu louvo porque eu fui criado para o louvor e a glória de Deus. E quando eu louvo, eu estou exercendo e vivendo a minha vocação. Amém. Amém.